Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. A nossa intenção aqui na Novo Tempo é fazer o Evangelho chegar para o maior número de pessoas no mundo que falam português e espanhol. Olha que desafio grande, hein? Desafio bastante grande. Agradecemos a você que apoia esta missão, esse desafio. Bom, estamos chegando agora ao capítulo 11. Nós vimos ontem a morte de Saul. Vimos várias genealogias, as tribos ali separadas. Quem está acompanhando, se você não está acompanhando, começou hoje, dá uma olhadinha nos capítulos anteriores para você entender melhor esse livro grande aqui, o livro de Crônicas, que é dividido em duas partes, né? Mas a intenção do cronista é fazer uma linha de Adão até Davi, não é? E passando também pelos reis de Israel até o cativeiro e depois de 70 anos a volta para Jerusalém. Essa é a ideia, essa é a pegada aqui do cronista, que pode ter sido Esdras. Quando você termina o livro, o segundo livro de Crônicas, você vê que há uma sequência em Esdras, imediatamente. Termina lá com o decreto de Ciro, Esdras começa com o decreto de Ciro. É bem provável. E foi um livro escrito para os judeus depois do cativeiro babilônico. Não existia mais Israel, o norte. As tribos lá que haviam se fixado desapareceram com a destruição diante da Síria, né? A Síria era uma máquina de guerra e acabou com o reino do norte. Samaria ficou misturada com judeus e não judeus, por isso que os judeus do sul, né? Jerusalém e tal, não suportavam muito esses judeus samaritanos por causa dessa mistura. Em 722 houve essa queda do reino do norte. Então aqui é o reino do sul que importa. A história do Reino do Sul, não são mencionados, raramente um outro aqui, mas não são mencionados os reis do norte, só os reis do sul e os reinos ali, os reinados, digo melhor, para dar essa sequência de Davi lá para o Messias. Isso é importantíssimo, tá? Então dá uma olhadinha para você poder sentir o clima, né? E vai trazendo aqui uma série de genealogias que desembocam em Saul. Pronto, Saul, primeiro rei, pouca coisa aqui, um capítulo só de Saul, agora vem Davi. Davi tem muita coisa e começa aqui o capítulo 11, não é? Aconteceu uma coisa interessante. Saul tinha um filho chamado Isbosete e ele se autoproclamou, foi proclamado rei na cidade de Manaim, e estabeleceu o reino ali, o reino de todo Israel. Nesse tempo não havia divisão do reino do norte, Samaria, Israel, e do reino do sul, Jerusalém, Judá. Ele estabeleceu lá e Davi ficou quietinho. Ele já tinha sido ungido rei. Ele era o esperado rei de Israel. Mas como havia isso, ele não quis criar uma guerra entre o seu próprio povo. Não é? Havia os valentes de Davi, ele tinha um exército, ele tinha gente que o acompanhava, tinha pessoas que eram refugiadas e buscavam a Davi, e ele teve sempre companhia enquanto Saul o perseguia. Mas este filho de Saul, ele assumiu, e por 2 anos só. Mas Davi esperou. Davi tinha uma coisa aqui interessante. Ele não deixou que ninguém matasse Saul, ele não matou Saul. E todos aqueles que disseram, eu matei, todos aqueles, foi um só, né? Que disse, eu matei Saul, ele mandou esse indivíduo ser morto, porque não se pode tocar no ungido do Senhor. Ele tinha bem isso. Agora pensa aqui comigo, ele seria um rei. Imagina se ele tivesse mandado matar Saul, ou tivesse matado Saul, ou toda a sua família, como os sucessores normalmente faziam nos reinos daquela época, né? Então alguém assume o poder, manda matar todo mundo daquela família para não ter ninguém, não ter revolta e não ter ninguém querendo, solicitando o reino, né, o poder. Mas aqui ele ficou quieto,
porque ele não queria que acontecesse aquilo com ele mesmo. E ele sabia que a vontade de Deus ia ser cumprida em algum momento. Então Deus diz assim, ó, fica tranquilo, né? Mas eu já estou em idade avançada, eu tenho que me casar, Calma. Não é que tem uma pessoa no mundo que você tem que encontrar e acabar se casando com ela, não é isso. Existem várias pessoas que você poderia se casar e dar certo, não é? Mas deixa isso vir de Deus. Às vezes a gente corre para fazer alguma coisa e corre na frente de Deus e se dá mal. Aqui Davi não teve pressa. Ele ficou 2 anos esperando e ficou mais 7 anos em Judá, ali em Hebrom. E quando ele foi assumir o reino, quando Deus deu sinais para ele que tudo tinha acabado e que dali para frente ele seria o único governante, então ele ficou 7 anos em Hebrom, né? Teve esse tempo de espera de Isbosete, até que ele fosse tirado do trono, e ele ficou 33 anos como rei. Foi um reinado espetacular. Ele conseguiu expandir o reino de Israel daquela época. Então, no verso 11, aliás, no capítulo 11, verso 11, a gente começa a entender o seguinte. Então, todo Israel se ajuntou a Davi. Aqui, o livro de Crônicas não quer contar a história da perseguição de Saul em relação a Davi. Um capítulo de Saul só, e agora já entroniza Davi no reino. Então, todo Israel se juntou, né, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Então, essa era a ideia dele. Nós temos que ser um povo unido, porque já havia, mesmo ainda não se estabeleceu, ou estabelecendo essa divisão, né? Essa divisão não foi estabelecida do Reino do Norte e Reino do Sul, havia uma tensão bastante grande. Porque as tribos estão lá em cima, embaixo ficaria Jerusalém, o rei ficaria embaixo, ele era de Judá, então ficou entre o seu povo, mas todo o povo era de Israel. As 2 tribos e meia ficaram do lado leste, ali do Jordão, não é? Manassés, Ruben e Gade, ficaram do lado de lá, já tinha uma divisão. E eles falavam mais com a parte norte de Israel. Eles eram Israel também, havia só um Israel. Mas havia uma tensão, havia sempre uma tensão. E aqui a gente encontra assim, nós somos do mesmo povo que tu outrora, verso 2, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás, eu acho lindo esse verso aqui, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Olha a figura que Deus coloca diante do povo, né? E do próprio Davi, a figura de pastor. Tu apacentarás. É um rei, mas você não vai buscar seus privilégios, você vai apacentar o povo. Proteção, eu notei 3 coisas aqui, proteção, orientação e nutrição. Isso que um pastor faz. Protege o rebanho, orienta o rebanho, nutre o rebanho. A ovelha precisa destas 3 coisas para sobreviver. E nós também precisamos disso. Nós precisamos muito de proteção. Nós precisamos de orientação, de nutrição. E é o que os pastores e líderes fazem hoje também. E é o papel do homem na casa, de ser o pastor da casa, o sacerdote da casa. Ele pode compartilhar com sua esposa sem problema nenhum, mas Deus deixou essa função para o homem ser o líder espiritual. Infelizmente, não por causa das mulheres aqui, nada de feminismo, não é nada disso, mas infelizmente muitos homens não ocupam a sua função de líderes espirituais em casa. E ainda bem que as mulheres ocupam essa função. Mas nós os homens precisaríamos nos voltar para isso. Aqui diz proteção, orientação e nutrição. Esse é o papel dos pais também. Aí. Bom, assim então fizeram uma aliança lá e pela 2ª vez Davi foi ungido e se tornou rei de Israel. Nem em Hebrom, nem em Manaim, o reino seria estabelecido em Jerusalém.
todas as incursões que foram feitas contra Jerusalém, onde estavam os Jebus, foram infrutíferas, porque a cidade ficava no alto, tinha 3 lados com vales e penhascos, montanhas, e apenas um lado, o lado norte, era por onde os exércitos inimigos poderiam entrar. Havia só um lado, então era uma cidade muito bem protegida. Mas eles até mandaram uma mensagem, né? Verso 5 diz assim: tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Vamos entender bem que a Bíblia não é um jornalista ou uma jornalista narrando os fatos. Bom, agora vai lá Davi sobe a montanha para Jerusalém e o monte de Sião, e agora ele está se aproximando, o exército está cercando, e ele está... Não, é um fato que já ocorreu. É um relato de alguma coisa que já ocorreu. A Bíblia, quando não fala de profecias, podem ser coisas lá no futuro, é alguma coisa que já ocorreu. E a gente encontra aqui isso, Davi tomou, o povo dizendo não vai entrar, Davi tomou. Era o lugar também que Deus desejava. Bom, Joabe tem essa façanha que diz, o verso 9 diz assim: ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Quando uma vez um professor dizia assim, você quer saber quem é a pessoa? Dê poder para ela. Dê poder para ela. Aí você vai saber quem é a pessoa, quando ela tem poder. Quando ela dirige outras pessoas. Aí você vai saber quem é aquela pessoa. E é uma verdade mesmo. A gente sabe bem quando as pessoas têm... Aí um outro acrescentou assim, quer saber quem é a pessoa? Dê um volante para dirigir e fica do lado dela no trânsito às 5 horas em São Paulo, para saber quem é a pessoa. Né? Mas você está dirigindo. Mas dê poder à pessoa, você vai saber quem é a pessoa. É impressionante isso. E Davi foi humilde, porque ele sabia que o poder vinha de Deus. E aqui, logo em seguida, Davi está crescendo e tal, mas logo em seguida o cronista usa inclusive uma parte lá do segundo livro de Samuel 23, mas aí quando ele fala sobre os valentes de Davi, eram os 30 tops, só que na realidade não aparece 30 lá nem aqui aparece 46 e lá aparece 37, lá em Samuel, mas eram os 30, vamos dizer assim. Tinha vários níveis, né? Os 3 primeiros, tinha lá o Jazobeão, que Samuel tem outro nome, mas é o mesmo nome aqui. Ele era habilidoso, os 3 primeiros dos 30. Né? Depois tinha Eleazar, perseverante. Aí tinha o segundo bloco, aqui não é mencionado o terceiro, Samuel é mencionado. Aqui o segundo bloco tem mais 3 cabeças desses 30, que eram 46 aqui, mas sem nome. Mas olha que coisa interessante, Davi, no verso... vamos ver aqui, no verso 17 diz assim, quem me dera beber água do poço que está junto da porta de Belém. Belém é a cidade dele também, a cidade de Jesus, tudo ligado aqui, mas quem me dera beber aquela água é tão boa. E 3 desses valentes saíram, entraram, passaram pelos inimigos que estavam ali apostos para a guerra, pegaram a água e levaram para Davi. Olha que fidelidade, que lealdade. Um líder tem que inspirar essa lealdade. E Davi jogou essa água no chão. Peraí, Davi, que negócio é esse? Ele disse assim, não posso beber isso. É como se eu estivesse bebendo o sangue desses 3. Olha o sacrifício deles. Eu não posso me beneficiar do sacrifício deles. Essa é a humildade que eu falei aqui. O Senhor dos Exércitos era com ele. Não é? Esses 3 não são nem mencionados como nomes aqui. E aqui vem outros, né? Mais 2 valentes, depois cita aqui uma série, né? De dedicar, a partir do verso 26, cita aí uma porção de valentes também, inclusive Urias, marido de Batseba, né? É um dos valentes também dele aqui, a gente vai depois ver um pouquinho. Aliás, aqui não conta a história, até aqui não conta a história. Mais para frente aí uma alusão também eu vou fazer sobre isso. Mas a lealdade que tinham a esse Davi querido. O líder tem que ser amado, né? Todo líder que tem que impor alguma coisa, tem alguma coisa errada. O líder tem que ser amado para ser seguido. E aqui temos um tremendo de um exemplo
Davi queria unificar, queria ter um povo único para poder cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos. Este é um momento especial de estudo da palavra e nós aprendemos aqui que Davi queria servir ao Senhor. Ele sabia que o Senhor estava à sua frente. E quanto mais o seu nome era reconhecido, mais ele reconhecia o Senhor pelas grandes coisas. Então a expressão graças a Deus deve nos acompanhar o tempo inteiro. Você fez muito bem isso, graças a Deus. Você chegou a tempo, graças a Deus. Que o Senhor nos dê este reconhecimento, que tudo vem do Senhor. E que possamos ser pessoas amáveis, líderes em quaisquer circunstâncias que estejamos vivendo, que inspirem os liderados a seguirem o melhor caminho. Em nome de Cristo, amém.